Paixão inocente se envolve em romance proibido com o chefe. O amor que transformou tudo. A Galeria Estrela, localizada em uma charmosa rua de pavimentação irregular, era o coração pulsante da pequena cidade de São Pedro. Era um lugar onde as luzes dançavam sobre as telas vibrantes, criando sombras que pareciam viver e respirar. Isis, uma jovem sonhadora, de olhos azuis cheios de vida, passava horas organizando as obras e limpando as poeiras do passado. Mas, sob a superfície de sua rotina tranquila, um fogo começava a arder. Miguel, seu chefe, era um homem de presença magnética. Com um sorriso que fazia o coração dela disparar, ele tinha uma maneira envolvente de falar sobre o toque casual de Miguel ao passar, as trocas de olhares por trás das telas, tudo isso tornava-se combustível para os sonhos de Isis. Às escondidas, eles compartilhavam jantares à luz de velas na galeria. Conversas que pairavam no ar como aromas de uma paixão inebriante. Porém, em meio a esses altos, algo sombrio se insinuava. Isis sentia que havia algo mais grave por trás dos sorrisos. Um dia, a verdade ficaria exposta. Certa noite, enquanto Miguel falava de uma nova aquisição, Isis não pôde evitar a inquietação. "O que você esconde, Miguel?" perguntou, a voz trêmula de emoção. Ele hesitou, lançando um olhar denso e profundo, que parecia conter um mundo de arrependimentos e perdas. O segredo que ele guardava era mais do que uma simples história. Eram sombras que ameaçavam tanto sua carreira quanto o amor. O calor da rejeição começava a ferver em suas veias. Sua infância, marcada por histórias de frustração e desamor, reapareceu como um pesadelo. Agora, após a revelação, Isis viu seu amor refletido em um espelho quebrado, cheio de fissuras. Enquanto seu coração palpita, dividido entre Miguel e seu medo, a pressão se intensifica. O que ela deveria fazer? Lutar por um amor que poderia ser uma farsa ou afastar-se para proteger seu próprio ego? No desenrolar de suas emoções, uma revelação bombástica sobre as verdadeiras intenções de Miguel surgiu, como uma lâmina afiada, cortando a ilusão que ela tinha construído. Até onde Isis estaria disposta a ir para manter seu amor, sabendo que segredos podem desmoronar tudo o que construíram juntos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que vou. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Isis lutava com suas emoções, o peso do segredo de Miguel estava prestes a explodir. Ela sentia as paredes da galeria se fechando ao seu redor. O cheiro das tintas e a luz suave das lâmpadas pareciam se tornar sufocantes. Quando ele se aproximou, com aquele olhar intenso que fazia seu coração disparar, uma sensação de premonição a envolveu. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. "Miguel, você precisa me contar a verdade." A voz dela saiu mais alta e mais urgente do que pretendia. O olhar dele se desfez em um misto de apreensão e dor. "Temo que você esteja ferido, que eles tenham feito algo com você." Isis mal conseguiu terminar a frase.
O silêncio que se seguiu era pesado, como se o ar estivesse eletrificado. Os olhos de Miguel se fecharam por um segundo, como se ele estivesse se preparando para uma batalha. Isis, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram como um suspiro, e Isis sentiu um frio na espinha. O que você está falando? Perguntou, com o coração na garganta. Ele hesitou, a insegurança dançando em seu rosto. Meu nome não é Miguel. É Leonardo. A confissão poderia ser uma piada cruel, mas o olhar dele dizia o contrário. Leonardo? Isis estava atordoada. Mas por que você... O que aconteceu? Um flash de dor cruzou os olhos dele. Eu fugi de um passado que não posso deixar voltar a me assombrar. Eu era parte de um submundo relacionado à arte, onde pessoas são manipuladas e traídas. E agora, eles estão atrás de mim. As palavras saíram como uma descarga elétrica. O mundo pareceu girar em torno dela. A realidade se desfazendo no ar. Um ruído abrupto interrompeu seus pensamentos confusos. O vidro da galeria se estilhaçou em 1000 pedaços, e uma sombra surgiu, obscura e ameaçadora. Leonardo? Uma voz profunda e familiar ecoou pela galeria. Isis virou-se para a fonte do som, e seu rosto empalideceu. Era um homem, alto, com uma postura imponente e olhos que soltavam faíscas de ganância. Você pensou que poderia escapar? O caos se instalou. Isis sentiu seu corpo paralisado de medo, enquanto o desconhecido avançava, seu olhar fixo em Miguel. Ou melhor, Leonardo. Você vai pagar por suas traições, rosnou o homem, e o coração de Isis afundou com a possibilidade do que isso poderia significar. Nesse momento, a realidade se tornava um pesadelo. A paixão que crescia entre eles estava sendo testada em um momento de perigo absoluto. Corre! Gritou Leonardo, puxando Isis para longe da ameaça. O som do vidro quebrado ecoava em seus ouvidos enquanto ela lutava para seguir seus passos apressados. Mas em meio à confusão, um pensamento cruzou sua mente. Uma traição não era apenas um segredo. Existia a possibilidade de que algo muito mais obscuro ligasse Miguel ao desconhecido que agora os perseguia. Eles saltaram pelas portas da galeria, mas a adrenalina não escondia a realidade de que tudo o que haviam construído estava à beira do colapso. Nesse momento, Isis olhou para Leonardo, e a pergunta surgiu como um sussurro. O que você realmente me escondeu? O olhar dele estava repleto de dor e urgência, mas havia algo mais, algo que fazia seu sangue gelar. Enquanto mais sombras se aproximavam, a verdade sobre quem Leonardo realmente era e sua conexão com seu passado começava a se desvelar. O que seria essa história proibida, repleta de mentiras e segredos sombrios que os afastava de um amor genuíno? A única certeza era que o caminho deles nunca mais seria o mesmo. E à medida que corriam, a tensão crescia, deixando espaço apenas para um questionamento pulsante. Poderiam eles enfrentar o destino que se aproximava, ou suas verdades secretas os separariam para sempre? Enquanto corriam pela rua, o coração de Isis batia em um ritmo acelerado, quase ensurdecedor. O ar estava pesado, com um cheiro de tinta, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ela estava ao lado de Leonardo, sentindo que o mundo ao seu redor estava se desintegrando. O homem que perseguiu eles a seguia com passos firmes e decididos. O que mais você esconde, Leonardo? Sua voz tremia, e o medo apertou seu peito. Eu juro que vou te explicar. Ele respirava pesadamente, mas os olhos dele pareciam vidrados, como se uma imagem do passado estivesse dançando em sua mente. Não posso parar! Eles não podem nos pegar! Quando chegaram a uma esquina, de repente, um carro preto apareceu, parando em um estrondo. É ele!
gritou Leonardo, puxando Isis para o lado. Mas já era tarde. A porta do carro se abriu com um golpe e uma figura familiar emergiu. Um rosto que Isis conhecia muito bem. Você! O grito de Isis ecoou no ar como um alerta fatal. A pessoa que surgiu do carro era Beatriz, sua colega de trabalho, aquela que sempre esteve ao seu lado na galeria. Mas havia algo diferente em Beatriz. Sua expressão era fria e determinada, como se seu coração estivesse feito de pedra. Isto não é nada pessoal, Isis, Beatriz disse, seu tom cortante. Eu só estou aqui para garantir que Leonardo pague suas dívidas. O choque a atingiu como uma onda. Beatriz, você está do lado dele? Isis não conseguia entender. O que você sabe sobre ele? Nesse momento, o olhar de Beatriz se virou para Leonardo. Você realmente acha que pode deixar seu passado para trás? Você não sabe que ele ainda está entre nós? Leonardo a encarou. A confusão e o medo inundando seu rosto. Que você está dizendo? Beatriz sorriu. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Você não é o único com segredos, Leonardo. Aliás, você nunca foi. Você sempre foi um peão nesse jogo. O sangue de Isis gelou. O que você quer dizer com isso? Que jogo? A confusão virou preocupação. O nó em seu estômago se apertava. Miguel, ou melhor, Leonardo, tinha um parceiro. A voz de Beatriz era firme, como um eco gelado através do ar. O que você não sabia, Isis, era que eventos do passado, que você nunca viu, o colocaram no centro desse submundo. Ele é um traidor, e suas ações colocaram vidas em perigo. O desespero se estabeleceu. O chão parecia desabar sob ela. Não, não pode ser verdade. Isis gritava agora. Você está mentindo! O que ele me disse? É tudo uma ferramenta, Isis. Beatriz a interrompeu. Ele não é quem você pensa que é. Assim como você, eu também perdi alguém especial por causa de suas mentiras. Nesse instante, uma aura de desespero tomou conta de Isis. As palavras de Beatriz a cortaram como uma faca. Que segredos estavam entrelaçados nos relacionamentos se formando? O que não tinha sido revelado? Leonardo estava paralisado, encarando Beatriz com olhos de dor. Você me traiu? O fato de saber mais sobre seu passado do que ele foi suficiente para fazê-lo vacilar. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de fazer parte disso. Beatriz respondeu. A firmeza em sua voz ressoou como uma sentença. Neste momento, a verdadeira essência da traição se instalou. Uma revelação colossal se erguia sobre eles. O peso da culpa, da traição e das escolhas ruins envolvia a cena, como se fosse um manto escuro. Isis olhou para Leonardo e viu nele apenas um eco do que ela acreditava que era amor. Seria verdade que ele havia manipulado tudo isso? Que seu amor tinha uma raiz podre? No final, você precisa decidir, Isis. Beatriz declarou, seu rosto impassível. Ficará do lado dele ou acordará para a verdade? A tensão era palpável. Isis sentiu como se estivesse em uma encruzilhada, ou o destino de todos eles pesando em seus ombros. O que ela faria agora? Poderia confiar em alguém que poderia ser um mentiroso, ou o amor que sentia era genuíno, apesar dos segredos obscuros? A decisão estava prestes a mudar tudo. E o que herança poderia deixar para trás? Isis estava em um turbilhão, dividida entre a revelação chocante de Beatriz e a dor que via nos olhos de Leonardo. A pressão parecia esmagá-la. As palavras de Beatriz ressoavam em sua mente. Ele é um traidor. Você ficará do lado dele ou acordará para a verdade? A tensão era palpável. E enquanto uma onda de emoções misturadas a invadia, mais uma sombra se aproximou. Um novo carro apareceu.
Um sedã preto com janelas escuras, parando abruptamente na calçada. O motor roncava baixo, mas a atmosfera se eletrizava, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Tudo se desenrolava em câmera lenta. Izzy sentiu o coração disparar. O que mais está acontecendo aqui? Pensou, olhando entre Beatriz e Leonardo. Então, antes que alguém pudesse se mover, a porta do carro se abriu e uma figura alta emergiu. Isis conhecia aquele rosto, mas a confusão dominou sua mente. Era Eduardo, o ex-namorado de Beatriz, um conhecido artista que desapareceu misteriosamente há meses. Ele tinha uma presença forte, olhos intensos e um sorriso que tanto poderia derreter corações quanto causar pavor. Isto não é como você pensou, Beatriz. Ele disse em um tom calmo, mas cheia de uma ameaça subjacente. Você não deve ter se envolvido com ele. Todos ficaram em silêncio, o ar pesado de expectativa. Eduardo, Beatriz deslizou um olhar de surpresa que rapidamente se transformou em desdém. O que você está fazendo aqui? Entre na conversa. Levei tempo demais para finalmente ver as coisas com clareza. Às vezes, a verdade que procuramos está bem diante dos nossos olhos, mas teimam em se esconder. Ele respondeu, dirigindo seu olhar para Leonardo. Você deve entender, Leonardo, que seu passado não pode ser facilmente apagado. Todos aqui estão jogando esse jogo, mas você está em um nível totalmente diferente. Eu não sei do que você está falando. Miguel, ou melhor, Leonardo gritou em resposta. O desespero estava escorrendo por sua voz. O que Eduardo disse em seguida congelou todos no local. Leonardo, você não sabia que Beatriz me procurou sobre você? Depois de sumir, houve quem afirmasse que você estava envolvido em algo muito maior. Ela nunca parou de se preocupar com o que poderia ter acontecido. O olhar de Isis se alternava entre os dois, tentando encaixar as peças. O que estava acontecendo? Beatriz tinha procurado Eduardo? Mas por quê? Por que você não me contou? Ela lançou em direção a Beatriz, que agora parecia um tanto desconfortável. Eu não sabia! Beatriz rebateu, a defensiva se transformando em raiva. Você não pode me culpar por querer proteger minha carreira, pela necessidade de entender melhor a situação antes de falar. Leonardo, o pânico claramente estampado em seu rosto, interrompeu a discussão. O que você realmente quer de mim, Eduardo? Sua voz era quase um sussurro, um homem e uma armadilha. Cada palavra, uma tentativa de estabelecer controle em um cenário fora de suas mãos. Então, um eco de risadas frias cortou o ar. O homem de antes, que havia perseguido Leonardo, apareceu novamente, rodeado por figuras sombrias que pareciam surgir do nada. Ah, vocês realmente pensam que podem sair impunes? Ele se aproximou, os olhos brilhando de um prazer maligno. O jogo estava apenas começando. O que era isso? A tensão explodiu. Eduardo foi em direção a Beatriz para protegê-la, enquanto Leonardo puxou Isis para mais perto. As sombras se aproximavam como predadores, e a revelação de que todos estavam entrelaçados em uma trama muito maior do que podiam imaginar tornou tudo mais confuso. Você se esqueceu do que ensinei, Beatriz? Eduardo gritou, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Você não sabe do que ele é capaz. As palavras dele ecoavam em sua mente, enquanto Isis percebeu que tinha se envolvido com alguém que podia não ser quem dizia. Em um mundo de traição, segredos e consequências devastadoras. E enquanto as sombras tomavam conta da cena, um último pensamento passou por sua mente. Quem mais estava jogando? Quem eram realmente os aliados e os inimigos nesta história? Com o coração acelerado
e o medo à flor da pele. Ela soube que a verdade estava prestes a vir à tona e que nada seria como antes. O choque se espalha pela galeria, como o estalo de vidro quebrando, deixando todos sem ar. O caos aproximava-se, como uma tempestade, prestes a eclodir. Isis mal conseguia acompanhar as reviravoltas à sua volta. O som de passos pesados ecoava nas paredes da galeria, enquanto Eduardo, Beatriz e Leonardo se encaravam, tensos, como se cada um estivesse esperando que o outro fizesse o primeiro movimento. Eu deveria ter te protegido, Beatriz, Eduardo disse, sua voz tingida de desespero. Você está se colocando em perigo ao se aliar a ele. Por que você se importa? O sarcasmo na voz de Beatriz era palpável. Você deveria ter desaparecido e deixado que as coisas seguissem seu curso. Nesse momento, Leonardo olhou para Isis. A dor nos olhos dele era visível, como se 1000 picadas de agulha estivessem perfurando seu coração. Por favor, me deixe explicar. Mas o homem que havia interrompido tudo, a sombra do passado pessoal de Leonardo, interrompeu novamente. Basta de conversas. Ele avançou, a expressão no rosto escura como uma tempestade. O ar estava pesado e a tensão se acumulava como um fio prestes a se romper. Se você quer acabar com isso agora, então vamos finalizar. O homem gritou, sua voz profunda, reverberando pela galeria vazia. Então, como se o universo tivesse decidido empurrar todos para o caos, um estalo ecoou no meio da cena. O vidro que separava a obra de arte mais cara da galeria se despedaçou, lançando fragmentos em todas as direções. O impacto fez com que todos olhassem para a origem do som, e em um piscar de olhos, um tiro ecoou, transformando tudo em horror absoluto. Um grito cortou o ar. O homem que era a verdadeira sombra do passado de Leonardo caiu. O eco do tiro reverberava pela galeria enquanto a realidade se desdobrava em 1000 pedaços. Foi quase surreal. A cena era um pesadelo, com pessoas gritando, correndo. O medo tomou conta de todos. Isis olhou para Leonardo, seu coração disparado, uma mistura de confusão e pavor. O que está acontecendo? A voz dela tremia. Ela não sabia se estava prestes a ver alguém que amava morrer ali. Mas, para sua surpresa, o corpo que caíra era do homem que ameaçava Leonardo. Ele estava desacordado no chão, uma mancha escura se espalhando ao redor dele. O pânico se espalhou, fazendo todos tropeçarem uns nos outros, enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Quem fez isso? Eduardo gritou, olhar preocupado em Beatriz. Ela balançou a cabeça, sem palavras. Leonardo se movia, o instinto o movendo para se proteger. Ele não pode ter sido o único, ele gritou, o terror agora dominando sua voz. Tem que haver mais. Da multidão em pânico, uma figura emergiu, uma mulher que Isis reconheceu. Era Clara, a antiga colega de Beatriz, famosa por suas críticas afiadas e por estar sempre por dentro dos escândalos do mundo da arte. Ela sorriu, mas não era um sorriso que trouxe conforto, era a expressão de alguém que sabia mais do que revelava. Eu sabia que ele voltaria, disse Clara, enquanto a confusão aumentava, mas não esperava que fosse assim. Você sabia? Beatriz se virou para Clara, a indignação no olhar. Por que não fez nada? Meu interesse era outro, querida. Clara respondeu, quase indiferente. Esse jogo, bem, quem não joga quando a arte de seu passado está em risco? Naquele momento, tudo se desenrolava como um filme em câmera lenta. Uma cortina de segredos estava prestes a ser rasgada. O olhar de Isis se alternava entre as máscaras que todos usavam. Quem eram realmente aquelas pessoas? Que segredos estavam escondidos sob as fachadas que pareciam tão familiares? Não.
E quando ela finalmente olhou para Leonardo, uma revelação despontou em sua mente. Um desejo profundo e escondido. O que você realmente sabe, Leonardo? Que verdades você guardou? A pergunta pairou no ar, como uma sombra à espera de luz. Mas ele não conseguiu responder. O clarão da verdade estava prestes a brilhar, mas o futuro se tornava nebuloso. O que aconteceria agora com todos os envolvidos nesse jogo mortal? Enquanto as sirenes começaram a soar ao longe e as vozes se tornaram um turbilhão de gritos e alucinações, Isis percebeu que o primeiro ato daquele pesadelo havia mal começado e as verdadeiras consequências ainda estavam por vir. O caos aproximava-se como uma tempestade prestes a eclodir. Isis mal conseguia acompanhar as reviravoltas à sua volta. O som de passos pesados ecoava nas paredes da galeria, enquanto Eduardo, Beatriz e Leonardo se encaravam, tensos, como se cada um estivesse esperando que o outro fizesse o primeiro movimento. Eu deveria ter te protegido, Beatriz, Eduardo disse, sua voz tingida de desespero. Você está se colocando em perigo ao se aliar a ele. Por que você se importa? O sarcasmo na voz de Beatriz era palpável. Você deveria ter desaparecido e deixado que as coisas seguissem seu curso. Nesse momento, Leonardo olhou para Isis. A dor nos olhos dele era visível, como se 1000 picadas de agulha estivessem perfurando seu coração. Por favor, me deixe explicar. Mas o homem que havia interrompido tudo, a sombra do passado de Leonardo, interrompeu novamente. Basta de conversas. Ele avançou, a expressão no rosto escura como uma tempestade. O ar estava pesado e a tensão se acumulava como um fio prestes a se romper. Se você quer acabar com isso agora, então vamos finalizar. O homem gritou, sua voz profunda reverberando pela galeria vazia. Então, como se o universo tivesse decidido empurrar todos para o caos, um estalo ecoou no meio da cena. O vidro que separava a obra de arte mais cara da galeria se despedaçou, lançando fragmentos em todas as direções. O impacto fez com que todos olhassem para a origem do som, e em um piscar de olhos, um tiro ecoou, transformando tudo em horror absoluto. Um grito cortou o ar. O homem que era a verdadeira sombra do passado de Leonardo caiu. O eco do tiro reverberava pela galeria, enquanto a realidade se desdobrava em 1000 pedaços. Foi quase surreal. A cena era um pesadelo, com pessoas gritando, correndo. O medo tomou conta de todos. Isis olhou para Leonardo, seu coração disparado, uma mistura de confusão e pavor. O que está acontecendo? A voz dela tremia. Ela não sabia se estava prestes a ver alguém que amava morrer ali. Mas, para sua surpresa, o corpo que caíra era do homem que ameaçava Leonardo. Ele estava desacordado no chão, uma mancha escura se espalhando ao redor dele. O pânico se espalhou, fazendo todos tropeçarem uns nos outros, enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Quem fez isso? Eduardo gritou, olhar preocupado em Beatriz. Ela balançou a cabeça, sem palavras. Leonardo se movia, o instinto o movendo para se proteger. Ele não pode ter sido o único, ele gritou, o terror agora dominando sua voz. Tem que haver mais. Da multidão em pânico, uma figura emergiu, uma mulher que Isis reconheceu. Era Clara, a antiga colega de Beatriz, famosa por suas críticas afiadas e por estar sempre por dentro dos escândalos do mundo da arte. Ela sorriu, mas não era um sorriso que trouxe conforto. Era a expressão de alguém que sabia mais do que revelava.
Eu sabia que ele voltaria, disse Clara, enquanto a confusão aumentava. Mas não esperava que fosse assim. Você sabia! Beatriz se virou para Clara, a indignação no olhar. Por que não fez nada? Meu interesse era outro, querida. Clara respondeu, quase indiferente. Esse jogo? Bem, quem não joga quando a arte de seu passado está em risco? Naquele momento, tudo se desenrolava como um filme em câmera lenta. Uma cortina de secretos estava prestes a ser rasgada. O olhar de Isis se alternava entre as máscaras que todos usavam. Quem eram realmente aquelas pessoas? Que segredos estavam escondidos sob as fachadas que pareciam tão familiares? E quando ela finalmente olhou para Leonardo, uma revelação despontou em sua mente. Um desejo profundo e escondido. O que você realmente sabe, Leonardo? Que verdades você guardou? A pergunta pairou no ar como uma sombra à espera de luz. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. O corpo do homem no chão se contorceu e antes que alguém pudesse reagir, ele se levantou, um sorriso sinistro nos lábios. Vocês realmente acham que isso ia acabar aqui? Sua voz era um sussurro gelado. O choque apoderou-se de todos. A multidão ficou paralisada, os olhos arregalados. O homem estava vivo? Como isso era possível? Eu só quis ver a verdade ser revelada, ele disse, olhando diretamente para Beatriz. E agora, todos temos o nosso papel a desempenhar no grande jogo da arte e da traição. O medo se espalhou como um incêndio. O homem estava zombando deles. Ele gesticulou dramaticamente como se estivesse no centro de uma peça teatral. O seu amado Leonardo não é apenas um peão. Ele é uma marionete em um jogo muito maior. Uma arte escondida entre segredos. E a verdade está prestes a vir à tona. Nesse instante, as palavras lançadas no ar como uma bomba. Isis sentiu o coração parar. O que isso significava? Leonardo não era quem ela pensava. E se tudo que havia acreditado estar baseado em amor era, na verdade, manipulação? Ela olhou para Leonardo, e os olhos dele estavam cheios de pânico, como se seus mundos estivessem desmoronando juntos. Isis, Mas a súbita confusão da situação fez com que ele hesitasse. Então você sabia, Beatriz gritou. Você sempre soube. E o homem no chão riu, um riso insano enquanto as sirenes cresciam lá fora, se aproximando. A confusão estava clara, e as verdades estavam prestes a ser desenroladas, de uma forma que ninguém poderia prever. O jogo apenas começou, e os segredos que seriam revelados mudariam tudo, mas a questão permanecia. Quem realmente estava jogando e quem seria o próximo a cair? Com um frêmito no ar e o futuro incerto, apenas uma verdade aterradora ecoava na mente de Isis. Todos estavam envolvidos em algo muito maior, e agora era hora de descobrir o que realmente estava em jogo. O caos aproximava-se como uma tempestade prestes a eclodir. Isis estava paralisada, observando a cena se desenrolar diante dela. O homem caído, que parecia ter voltado à vida, olhava para todos com um sorriso que se assemelhava a uma máscara. O que fazem todos vocês aqui com tanta confusão? Ele disse, zombando da situação, como se estivesse em um palco. Quem é você? Beatriz gritou, a insegurança transparecendo em sua voz. O que você quer de nós? O homem se levantou lentamente, como um fantasma que não conhecia a morte. Eu sou apenas alguém que veio avisar que a verdade não é o que vocês pensam. Mas vamos ver. Algumas revelações precisam sair à luz. As sirenes se aproximavam e o pânico aumentava. O ar estava pesado com o cheiro de medo. Isis sentiu o coração na garganta, quase sufocando. Leonardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz mal saindo. Ele estava tão perdido quanto ela.
O homem misterioso sorriu de novo, mas havia algo sobre seu sorriso que fazia a pele de Isis arrepiar. Não se preocupe, querida. A verdade sempre encontra seu caminho, e algumas verdades podem ser mais dolorosas do que um tiro. Ele olhou para Leonardo, um brilho maligno nos olhos. Você não entende. Leonardo começou, mas a voz dele estava quebrada, como se estivesse enfrentando alguém que conhecia muito bem. Eu deixei esse mundo para trás. Não quero mais. Você não pode simplesmente deixar o passado para trás, não quando ele volta para cobrar a fatura. O homem se aproximou, a sombra de uma ameaça pairando entre eles. Com um movimento rápido e inesperado, o homem puxou algo do paletó. Um objeto pequeno e brilhante apareceu em suas mãos. Um presente para lembrá-los do preço da verdade. Ele lançou o objeto no ar e todos ficaram em estado de choque. O pequeno dispositivo começou a girar, emitindo uma luz estranha. Em instantes, uma explosão de feixes coloridos iluminou a galeria, e as imagens se distorceram. Luzes piscavam, revelando cenas que pareciam de outro mundo. Isis sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro. Então, como se a realidade estivesse se quebrando. As imagens começaram a mudar, mostrando algo que ninguém esperava. O que são essas memórias? Murmurou Eduardo, os olhos arregalados. Todos na galeria estavam hipnotizados pelas visões. Leonardo, em meio a negociações obscuras. Beatriz, em uma conversa tensa que revelava cúmulas de traição. E Clara, envolta em um manto de segredos, rindo em uma festa enigmática. O homem onde estava agora começou a rir, sua voz ecoando. Sim, a verdade vem para você quando menos se espera. Está tudo registrado aqui, e agora todos sabem. Os laços que vocês pensavam ser verdadeiros, como estão longe da realidade. O impacto das imagens pegou Isis como um soco no estômago. Ela olhou para Leonardo, que parecia tão perdido quanto ela se sentia. Você estava envolvido em tudo isso, gritou, a dor perfurando seu coração. A dúvida crepitava em sua voz. Então, de repente, uma nova figura se ergueu entre as sombras. Era uma mulher, conhecida de todos, mas que nunca esperavam ver ali. A mãe de Isis. A mulher que tinha se separado do mundo da arte há anos, envolta em rumores e mistérios. Ela disse. Ele angou com uma bela sorriso. Mais ainda, uma multa com todas as torcidas. E tem 2 báfidos em pé. Sabemos que, de muitos ainda, não é as artes, mas as eternas. E por isso, use mais o prêmio máximo da molhantela. Uma vez que, de tubo ou contas e por isso nem dá certo me dois inca. Ainda, nós sempre dá muito por cima. Espera-se, vivira-se ainda, nesse momento, equilibrada todos. Olhar penetrante, percorrendo cada um presente. Você está viva? Isis mal conseguia processar. A presença dela era... Eu nunca deixei de olhar. O passado é um ciclo, e agora todos estão dentro dele. A mãe segurou um papel na mão, seus olhos sérios mirando diretamente para Leonardo. Você não deveria ter voltado. As consequências vão ressoar. Não! Beatriz gritou, a ceifada de confiança se dissipando. Isto não pode estar acontecendo. Enquanto o caos se desdobrava, Isis sentiu que tudo que conhecia estava se desmoronando à sua volta. O que poderia acontecer agora?
A revelação de sua mãe, as culpas acumuladas, as traições expostas. E com tudo isso, um grito ecoou em sua mente. O que mais estava escondido? Com tantas verdades surgindo e segredos sendo revelados, o que realmente aconteceria com eles? As luzes começavam a apagar, e no escuro, apenas a sombra do futuro se delineava à frente. O que estava prestes a acontecer deixava todos prontos para o impacto. Mas a pergunta pendia no ar, como uma lâmina afiada. Estavam eles prontos para enfrentar a verdade? O caos aproximava-se como uma tempestade prestes a eclodir. Isis estava paralisada, observando a cena se desenrolar diante dela. O homem caído, que parecia ter voltado à vida, olhava para todos com um sorriso que se assemelhava a uma máscara. O que fazem todos vocês aqui com tanta confusão? Ele disse, zombando da situação, como se estivesse em um palco. Quem é você? Beatriz gritou, a insegurança transparecendo em sua voz. O que você quer de nós? O homem se levantou lentamente, como um fantasma que não conhecia a morte. Eu sou apenas alguém que veio avisar que a verdade não é o que vocês pensam. Mas vamos ver. Algumas revelações precisam sair à luz. As sirenes se aproximavam e o pânico aumentava. O ar estava pesado, com um cheiro de medo. Isis sentia o coração na garganta, quase sufocando. Leonardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz mal saindo. Ele estava tão perdido quanto ela. O homem misterioso sorriu de novo, mas havia algo sobre seu sorriso que fazia a pele de Isis arrepiar. Não se preocupe, querida. A verdade sempre encontra seu caminho. E algumas verdades podem ser mais dolorosas do que um tiro. Ele olhou para Leonardo, um brilho maligno nos olhos. Você não entende, Leonardo começou, mas a voz dele estava quebrada. Como se estivesse enfrentando alguém que conhecia muito bem. Então você sabia, Beatriz gritou. Você sempre soube. E o homem no chão riu, um riso insano, enquanto as sirenes cresciam lá fora, se aproximando. A confusão estava clara, e as verdades estavam prestes a ser desenroladas de uma forma que ninguém poderia imaginar. O jogo apenas começou, e os segredos que seriam revelados mudariam tudo, mas a questão permanecia. Quem realmente estava jogando? Nesse instante, as luzes começaram a piscar freneticamente. Um barulho ensurdecedor ecoou pela galeria, como o colapso de tudo ao seu redor. Não! O que é isso? Isis gritou, se segurando no braço de Leonardo, o medo estampado em seu rosto. Então, uma figura emergiu das sombras, com uma presença imponente. Era Eduardo, que havia desaparecido antes, com sua expressão tranquila contrastando com o caos. Ele olhou para o homem caído e disse em um tom que reverberava com autoridade: Você não pode escapar do seu passado, não agora. O homem que estava no chão reconheceu Eduardo, e sua expressão mudou. De repente, a liberação de um segredo antigo estava prestes a acontecer. Você, gaguejou, a voz tremendo, você não deveria estar aqui. E você deveria saber melhor do que provocar segredos que estão enterrados. Eduardo avançou, parecendo mais determinado do que nunca. O que você fez não pode ficar impune. Foi então que a realidade começou a se desdobrar em 1000 pedaços. O homem, ainda chocado, começou a falar. Você não entende, Eduardo. Eu não estava sozinho. Foi um jogo maior. O colapso da Galerias, a destruição, tudo isso era parte do plano. A confusão tomou conta do ambiente de novo. Que plano?
A voz de Isis ressoou, quase um sussurro, em meio ao pânico. A cada palavra que saía de seus lábios, a tensão aumentava. Eduardo olhou profundamente nos olhos do homem e, com uma clareza que todos sentiam, disse: "Você nunca percebeu que o verdadeiro alvo era você. E o estopim para isso foi sua própria família." Um silêncio mortal se espalhou. Isis, agora sentida como um trovão dentro dela, não conseguiu conter. "O que você disse? O que você quer dizer com isso?" As palavras de Eduardo ecoaram pesadamente. "Sua mãe, Isis, a verdade sobre ela é muito mais sombria do que você imagina." Uma sensação de vertigem a atingiu. Não, a negação escapuliu de seus lábios. "O que está acontecendo? Se prepare, pois essa verdade vai abalar tudo o que você acredita. Ela fez escolhas, se envolveu em algo que não poderia controlar. E agora, tudo está prestes a voltar para cobrar." Eduardo disse, seus olhos fixos no homem caído. A galeria parecia estar em ruínas, e cada segunda que passava era um pesadelo em que todos estavam presos. A conexão de Isis com sua mãe era tudo o que havia restado, e agora isso estava sendo ameaçado. "Você não pode dizer isso. Minha mãe não é parte disso." A raiva e o medo combinaram em sua voz, enquanto olhava para todos, buscando um sinal de apoio, o indício de que ainda havia esperança. "Mas a revelação não parou por aí. Você não sabe, mas ela fez um pacto. A arte, os segredos da galeria, tudo tem um preço. E ela contratou pessoas como eu para manter isso em segredo." O homem gritava agora, como liberando o peso de anos de silêncio. A verdade estava se revelando como uma tempestade descontrolada. A relação entre Isis e Leonardo estava prestes a ser testada em níveis que eles jamais imaginariam. Ninguém percebia que o verdadeiro jogo era mais profundo e complexo do que qualquer um poderia imaginar. O chão sob seus pés estava se desfazendo e Isis sentiu o coração se despedaçar. "O que você está dizendo é impossível!" E quando a resposta estava prestes a sair de suas bocas, um grito cortou a tensão no ar. A porta da galeria se abriu com força e mais figuras entraram, trazendo uma nova onda de caos. "É hora de escolher seus lados!" gritaram, enquanto a luz da verdade pendia sobre todos como uma lâmina afiada. A incerteza dominava o ar e a pergunta inevitável pairava. Estavam todos prontos para enfrentar a verdade? O caos ainda era palpável na galeria. As sombras dançavam, e Isis observava os rostos de cada um ao seu redor, buscando uma resposta. Uma luz em meio à escuridão. O homem caído, aquele que parecia ter voltado à vida, estava agora de pé. Sua presença era mais ameaçadora do que nunca, e isso fez a adrenalina correr nas veias de Isis. "Então, a verdade é mais complicada do que você pensa, não é?" Ele se dirigiu a Leonardo, um sorriso cruel nos lábios. A atmosfera carregada de tensão quase parecia parar o tempo. Eduardo, Beatriz e até mesmo Clara estavam em silêncio, como se soubessem que algo grande estava prestes a se desenrolar. As sirenes se aproximavam, mas naquela fração de segundo, o homem olhou diretamente nos olhos de Isis. "Você quer saber sobre sua mãe? Você realmente quer descobrir a verdade?" O tom dele era como um veneno insinuante. Isis sentiu um nó na garganta. "Chega! O que você sabe sobre minha mãe?" gritou, o medo e a raiva pulsando em seu peito. "Diga logo!" Ele respirou fundo,
a expressão dele se transformando em uma mistura de diversão e desprezo. A sua mãe não terminou o que começou. Você sabia que ela estava trabalhando para nós? Por anos, ela fez parte de um plano muito maior do que você imagina e que apenas fingiu sair disso. O mundo de Isis desabou, suas pernas vacilaram e ela sentiu que ia desmaiar. Não, isso não pode ser verdade. O desespero crescia, sufocando-a. Leonardo se aproximou, tentando segurá-la, mas a verdade começava a rasgar sua percepção do mundo. Você não faz ideia do que está dizendo. Minha mãe nunca se envolveu em nada ilegal. O grito de Isis se perdeu em meio ao tumulto. As pessoas ao redor estavam agora murmurando, o horror se espalhando rapidamente entre elas. E se eu disser que sua mãe decidiu ficar para salvar você? Que fez um pacto com aqueles que você vê como amigos? A revelação surgia como uma lâmina cortante. Uma nova figura irrompeu pela galeria, interrompendo o choque. Era a jovem artista que Isis havia conhecido alguma vez. Com os olhos arregalados e um medo palpável, ela apontou para o homem no chão. Ele é um traidor, e se você acredita nele, é melhor repensar tudo. Sua voz estava trêmula, mas com uma determinação que fazia ecoar pelo ar. Um traidor? As palavras voaram como flechas. Isis se voltou para a jovem, sua mente em desordem. Você sabe algo sobre tudo isso? A jovem hesitou, mas finalmente disse. Ele tentou se infiltrar nos negócios de sua mãe. Foi ela quem decidiu que o segredo era melhor guardado até que eles decidissem terminar esse jogo. Isis ficou atônita. A revelação se desenrolava como um pesadelo vivo. As ligações familiares, os sentimentos, tudo começava a fazer parte de um emaranhado de mentiras. Olhando para Leonardo, ela percebeu que a confiança que construíra estava se desmoronando como castelos de areia. Então, tudo o que você disse, tudo, murmurou, a dor em sua voz apertando a cada palavra. Você fez parte disso? Leonardo hesitou. O silêncio que se seguiu gritou mais alto que qualquer palavra. Ele respirou, mas a expressão dele traía um turbilhão interno. Nesse instante, o homem que estava caído ergueu a mão com um dispositivo. Uma pequena caixa estranha que começou a brilhar. Agora tudo fará sentido. O que está a caminho de vocês pode muito bem definir o final. E antes que alguém pudesse reagir, o homem pressionou um botão. O som de algo colidindo começava a ecoar, como um tambor que prenunciava a calamidade. As luzes da galeria piscaram e, de repente, o chão começou a tremer. Corra! Eduardo gritou, puxando Beatriz para longe. As paredes pareciam desmoronar e uma fenda se abria sob os pés de Isis. O mundo em torno dela estava ruindo, e no meio desse colapso, uma frase ecoou na mente dela. Você realmente conhece sua verdadeira família? E era naquele exato momento, quando os segredos, os relacionamentos, tudo o que ela acreditava se desmoronando, que a fenda profunda se expandiu, engolindo tudo todos. Quando Isis olhou para suas mãos, tinha certeza de que nada seria como antes. O verdadeiro jogo apenas começava, e a única pergunta que ecoava era: quem realmente estava jogando? As luzes da galeria piscavam como se soubessem que a história estava chegando ao fim. O chão tremia sob os pés de Isis e de todos ali, e cada pulsar frenético do coração parecia ecoar no silêncio que se instalava. O homem, que antes estava no chão, agora ela é mais profunda e mais sombria do que podem imaginar. Leonardo, apavorado, se virou para Isis, com a dor estampada em seu rosto. Isis, eu juro que não sabia. Minha intenção sempre foi proteger você.
Mas até mesmo suas palavras pareciam frágeis, como se o desmoronamento da confiança e do amor estivesse prestes a sepultá-los. A tensão no ar estava tão espessa que quase era possível tocá-la. "O que você sabe sobre a minha mãe?" Isis gritou, sua voz tremendo. A verdade que ela havia buscado parecia agora como uma sombra inescapável, cercando-a, sufocando-a. O pacto foi selado, minha cara. O homem sorriu, e o coração de Isis afundou. Sua mãe tentou se afastar, mas o jogo nunca deixou ir. As consequências são inevitáveis. O peso da revelação desabou sobre todos, e uma onda de desesperança os envolveu. O vidro quebrado brilhava ao redor deles como relâmpagos. Mas em meio ao terror, o som da sirene crescia, um lembrete de que a hora estava acabando. Então, num movimento brusco, Clara, a jovem artista, se levantou. "Nós precisamos agir!" Ela gritava, furiosa e determinada. "Se não pararmos isso agora, não haverá saída!" E como se todos pudessem sentir a urgência crescente, Eduardo agarrou a mão de Beatriz e a puxou para mais perto. "Vamos! Não podemos ficar aqui. A verdade pode ser dolorosa, mas ainda temos uma chance de fazer algo a respeito." Leonardo pegou a mão de Isis, e mesmo em meio ao caos, ela sentiu uma faísca de esperança. "Precisamos encarar isso juntos. Não podemos deixar que os segredos destruam tudo que temos." Os olhos dele ardendo com sinceridade, o homem começou a se mover rapidamente, ameaçando. Então um som alto cortou o ar. Bang! O tiro ecoou e o homem caiu mais uma vez no chão, como se seu plano tivesse sido desfeito. Os olhares se voltaram para a porta, onde uma figura familiar apareceu. Era a mãe de Isis. "É hora de encarar as consequências, meu amor," ela disse. E a vulnerabilidade em sua voz era palpável. Você sabia de tudo!" Isis a encarou, a dor se misturando com a decepção. "Eu fiz escolhas para proteger você," a mãe disse, o olhar profundo. "E agora vocês devem escolher, permanecer no ciclo ou quebrá-lo de uma vez por todas." O ambiente estava tenso, o tempo era curto e a decisão tinha que ser rápida. Isis olhou para Leonardo, e a resposta estava clara. "Eu escolho a verdade. Vamos acabar com isso." As sirenes se intensificavam, repletas de esperança e um novo começo. Com coragem, eles se uniram, prontos para enfrentar o que viesse. A galeria, antes um labirinto de segredos, agora se tornava o cenário de uma nova história, de novas escolhas. Enquanto a luz da verdade começava a raiar, uma pergunta pairou no ar. O que eles encontrariam a seguir? Uma nova vida? Uma nova história? Ou o eco persistente de seus erros? Não perca a chance de estar por dentro das próximas reviravoltas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é essencial para que juntos possamos desvendar mais histórias incríveis.